Olá, povo de Deus, a graça e a paz seja com todos. Pastor Adevaldo Oliveira, passando aqui com mais uma mensagem. Irmãos, estamos tentando nos adaptar, sabe, a essa série de mensagens, ainda falando sobre o jejum, tá bom? E jejum e oração com o pastor Adevaldo Oliveira. Eu estava hoje na EBD, na verdade, falando sobre a importância da oração. Nosso empenho, para resgatar esse hábito da oração, do jejum, é importantíssimo. Lógico, vamos ter mensagens falando sobre a dedicação à palavra de Deus, a dedicação a outras práticas bíblicas, mas a priori, nesse instante, é falar sobre esse tema, que tem sido tão deixado de lado pela igreja primitiva. Aliás, pela igreja contemporânea. Porque a igreja primitiva, ela tinha essa prática. Isso sem falar dos heróis da fé, sem falar dos homens do passado, né? A exemplo dos profetas, a exemplo dos patriarcas, enfim. Nós queremos, que todas as pessoas venham voltar a esse empenho, a esse propósito. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal aí, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, importante. A nossa plataforma, eu confesso, tem tido dificuldades, porque eu não tenho sido constante aqui nesse canal. Quero me dedicar mais a essa plataforma, quero falar mais com relação a temas relevantes, falar sobre a palavra de Deus, esse é o nosso intuito. Você vai ver vídeos aí antigos, recentes, sempre colocando alguma coisinha relacionado a missões, a cultos na igreja. Você vai ver vídeos, enfim, relacionados ao reino, à obra, ao serviço de Deus. Mas vamos lá, vamos compreender um pouco mais sobre o jejum. Tem alguns vídeos que nós já falamos com relação a isso. Mas vamos compreender um pouco mais. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero fazer alguns comentários. Antes disso, deixa eu fazer uma introdução. Em outros vídeos já havia falado, o jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido, um propósito específico. E tem sido praticado pela humanidade, tem sido realizado essa prática em todas as épocas, por homens, por discípulos, por apóstolos, profetas, por reis, enfim. E interessante que em todas as culturas, todas as nações e religiões, você vai ver o jejum sendo praticado. Hoje, muito se fala sobre o jejum na questão de saúde. Muitas pessoas querem buscar o emagrecimento, muitas pessoas querem buscar a saúde e se tem praticado muito isso. Mas tratando de forma espiritual, eu até havia dito na outra oportunidade que Jesus disse o seguinte, e isso eu estou até repetitivo, e como diz a palavra do Senhor, tu inculcarás. Vamos falar, vamos deixar isso bem definido até que todos possam entender. Então, Jesus disse, olha, enquanto o noivo, porque questionaram Jesus da seguinte forma, olha, por que os discípulos de João estão jejuando e os teus discípulos não? Os fariseus, inclusive, jejuavam, mas os teus discípulos não. Jesus falou, como é que pode jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus quis dizer que, olha, eles estão comigo, não é a necessidade de jejuar, mas chegará o dia em que eles jejuarão. Então Jesus faz uma afirmação que o momento chegaria para que eles jejuassem. De fato, o momento chegou e os discípulos precisaram fazer isso. Jesus em diversos momentos se separava para a oração. E o ministério de Jesus começa a partir de um jejum, quando o Espírito o conduz ao deserto a fim de que ele jejue. E ele jejua 40 dias e 40 noites, depois ele é tentado pelo diabo. E em seguida o ministério de Jesus se inicia com muitas maravilhas, com muitos sinais, com muitos prodígios.
Hoje nós temos visto pessoas que querem alcançar a vitória, querem alcançar a graça, querem ter resultados em sua vida, mas não têm vivido uma vida de consagração, nem dedicação ao Senhor, através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra. Isso tem sido muito difícil nos dias atuais, porque a igreja está apática. E quando eu falo que a igreja está apática, a igreja ela está enferma, está doente. Eu estava falando o seguinte para os irmãos hoje, né? A oração e o jejum é alimento espiritual. Nós precisamos de alimento para nutrir o nosso corpo, né? E parece até estranho falar isso, né? Pastor, como é que jejum é alimento? Como que jejum é alimento se eu vou ter a abstinência de alimentos? Não faz sentido. Exatamente isso. É alimento espiritual. Enquanto eu estou negando a minha carne, a minha vontade, em oposição, por outro lado, eu estou nutrindo o meu espírito. Estou destravando, desprendendo, e eu estou entrando em uma forma lúcida e clara de ter essa conexão, essa percepção de Deus à nossa volta. Então, creio que a igreja hoje vive, sabe, em dívida, sabe, por não viver esses momentos de comunhão, de oração, de jejum. Então, nós precisamos valorizar o aspecto do jejum. Nós precisamos resgatar. Aí a pergunta que não quer calar: a Bíblia ordena o jejum? Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, nós precisamos entender que tinha um único jejum que era instituído o dia da expiação. Isso eu até citei em Levíticos, capítulo 23, verso de número 27. E ali é conhecido como dia do jejum. E ali eles se dedicavam, eles santificavam-se. Jeremias 36, verso 6, você vai ver também uma referência em relação a isso. E Paulo, ele também referiu, né, e citou como o jejum em Atos 27, no verso de número 9. Mas em todo o Velho Testamento, nós vamos observar que a única ordem acerca do jejum estabelecida somente para esse grande dia, para essa grande ocasião. Contudo, apesar de não haver um imperativo, uma ordem definida, né, acerca dessa prática, nós vamos ver que a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Você vai ver jejum de Daniel, você vai ver o jejum de Moisés, você vai ver o jejum de outros personagens como Esther, Mordecai. Você vai ver também o jejum sendo citado em diversos homens no Antigo Testamento, Elias jejuando e por aí vai. Eu poderia passar aqui um tempo só dedicando a esses personagens cada forma de jejum que eles realizaram. Mas interessante é que mesmo não tendo essa forma imperativa de jejum, essa ordenança, nós precisamos observar que tem referências e podemos dizer incentivo a essa prática. Muitos ensinadores eles falharam de maneira grave ao dizer que por não haver nenhuma ordem específica, então não somos obrigados a jejuar, não deveríamos jejuar, isso é coisa apenas da antiga aliança, é apenas algo que nós não devemos considerar, porque o ensino de Jesus sobre o jejum é vago e, enfim, nós devemos entender que se o mestre jejuou e se o mestre havia dito que haveria necessidade de fazer esse jejum, então nós precisamos jejuar também, porque ele deu exemplo e ele deixou também algumas nuances com relação a essa prática. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 até o 18, o Senhor Jesus diz assim: quando jejuardes, isso aí já nos mostra que haveria um momento em que estaríamos jejuando. Ele diz: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer
aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, embora Jesus não esteja mandando jejuar, as suas palavras estão revelando, estão nos mostrando que ele esperava essa prática de nós. Eu até posso endossar as palavras do pastor Luciano Subirá, o citei esses dias, e eu acredito que ele é uma referência na prática do jejum, ele que fez jejuns até, salvo engano, de 30 ou 40 dias. E se alguém puder, pode citar aí, ou deixar com mais precisão com relação a isso. E assim, inspira-me homens assim. Eu já fiz jejum de 30 dias corridos, mas entenda bem, já fiz o jejum de pão e água, 30 dias corridos, pão e água. Já fiz jejum de 3 dias apenas com água. Já fiz jejum de 21 dias, jejum de Daniel, na parte de legumes, né? E fiz com alguns outros amigos, né? Pastor Marcelo, pastor Charles, né? São amigos meus. Fizemos esse jejum, juntos, inclusive. E foi difícil. As pessoas falam, mas vai estar se alimentando. Mas é um jejum onde você vai comer uma comida que depois, irmão, vai saturar. E algumas pessoas, mas pode fazer esse tipo de jejum? Meu jejum, minhas regras. Então, nós precisamos entender e abrir a nossa mente que para cada situação específica existe uma forma do jejum e o tempo vai ser determinado por cada indivíduo. E outra, algumas pessoas, elas acham, fica muito tempo sem me alimentar, determinadas comidas, fica determinadas horas, dias, isso vai ser difícil, e vai mesmo, porque a maior dificuldade está no campo mental. As pessoas, elas começam a ter dificuldade porque elas foram doutrinadas a comer, e elas geralmente têm dificuldades quando se privam da alimentação. Só que quando nós vamos começando a jejuar, nós vamos gerando hábitos diferentes. Eu estou em 30 dias de jejum, agora entenda bem, fazendo da seguinte forma. Estou fazendo uma refeição apenas, viro o dia e vou comer naquele outro momento. Eu fico com uma janela aí para poder deixar vago, e é relativo. Final de semana, geralmente, eu deixo 2 refeições. Mas de segunda a sexta eu faço uma refeição, final de semana, sexta e sábado, 2, eu estou nesse propósito e vou manter até quando Deus permitir. Hoje estaria encerrando, mas eu vou estar dando sequência a este jejum, vou estar dando sequência a esse propósito. Em priori, eu estava até comentando com os irmãos, a dieta não é o propósito aqui. O propósito aqui é o jejum de santificação, de consagração. Lógico, vai ter o resultado em que vai ter queima de calorias, perda de peso, é natural. Eu perdi peso, né? Com esse jejum, estou perdendo peso, e o que acontece? Mas a priori não era essa, mas de benefício eu estou colhendo esse resultado. Então, o que eu quero salientar é que quanto mais nos conectamos a Deus, vamos nos tornando, né, mais determinados em fazer, em agradar a Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e claro, as demais coisas sendo acrescentadas. Nós precisamos nos dedicar mais a essa prática. Nós temos visto o mundo avançando a passos largos para aquilo que é peculiar ao mundo. E interessante é que nós temos visto as pessoas falando de tudo, mas nós temos visto poucas pessoas falando sobre a prática da santificação, da oração, da consagração e do jejum. Então, eu quero, nesse momento, convidar a você a guardar essa prática. Evangelho de Mateus, deixa eu até colocar aqui, Mateus 28:20,
Perdão, Mateus 28, 20. Deixa eu digitar. 28, versículo de número 20. Eu vou ler aqui para você. Enquanto você localiza na sua Bíblia também, estou abrindo aqui minha Bíblia na tela. E eu queria convidar você, né, a viver essa campanha. Inclusive, gente, deixa eu aqui convidar alguns irmãos para que possam participar de algumas lives que nós estaremos fazendo, tá bom? E você vai compartilhando, vai divulgando, vai chamando pessoas. Eu quero estabelecer um horário padrão para que a gente venha fazer alguns vídeos novos, com mensagens novas. Eu quero convidar você a assistir essa programação. Vou ver o horário mais adequado, eu vou estar avisando aqui na plataforma. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Todas as coisas, inclusive, dentro dessas coisas está o jejum, está a oração. Então, nós precisamos começar a voltar a essa prática, voltar, sabe, a essa postura, voltar a essa atitude. E assim, nós conseguiremos avançar, crescer na graça. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, né? Muitas vezes ficava sem comer e faltava um tempo ministrando ao povo. Geralmente ele se afadigava no ensino, ele se dedicava ao ensino e ficava sem se alimentar, cuidando, apacentando, libertando e curando muitas vidas oprimidas. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, diz o seguinte, vamos ler aqui o texto, tá? Marcos capítulo 6, verso de número 31, diz aqui o seguinte, preste atenção. Capítulo 6, verso de número 31. Pronto, localizei aqui. Você encontrou também? E ele disse-lhe: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Imagine, ele não tinha tempo para comer. E olha que não era um jejum definido, mas era um jejum que, consequentemente, acontecia por ele cuidar da obra, por ele cuidar das pessoas, por ele fazer o serviço do reino. Mas vamos lá. Tem aqui Lucas 5, 33 ao 35. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam, fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podem fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus ele mostrou aqui que haveria esse momento. Eu até citei no início do vídeo sobre esse texto e agora eu li o texto na íntegra. O jejum é necessário e haverá um momento que ele seria tirado e no convívio, no contato com os discípulos, e eles precisariam também seguir a prática. Jesus estaria sendo assunto aos céus e agora os discípulos haveriam de jejuar. Jesus estava agora, de certa forma, orientando os seus discípulos para que adotassem essa prática do jejum. Só que algumas pessoas acham que isso não deve ser levado tanto em consideração. Mas, queridos, no meu ver, nessa ótica, nós percebemos que isso é importantíssimo. Nós percebemos que isso é necessário. É necessário por quê? Porque toda a Bíblia está repleta de relatos de homens que fizeram dessa forma. E o propósito do jejum é para, eu costumo dizer, para uma limpeza, uma higiene mental.
onde a pessoa estará desintoxicando não só o organismo, né? Mas a mente, tirando tudo aquilo que é pernicioso. É a queima literalmente da carne. O jejum, ele não torna, sabe, eu costumo dizer o seguinte, eu falei hoje de manhã o seguinte, eu falei assim, ó, a oração não salva, o jejum não salva, mas os salvos oram e os salvos jejuam. Sabe, a nossa necessidade de romper, de quebrar com essas barreiras, essas limitações da carne, elas precisam ser feitas por meio da prática do jejum. Eu até peguei algumas referências do pastor Luciano Subirá e estou até citando, eu quero dar os méritos para ele em algumas coisas que aprendi ouvindo as suas mensagens, ouvindo as suas pregações, e vemos o alinhamento com as Escrituras, com a palavra de Deus. E interessante que está faltando disposição, está faltando dedicação, está faltando entrega, renúncia. As pessoas estão se preparando para esse tipo de postura. E, embora muitos não adotem essa prática nos dias atuais, deveríamos voltar a essas práticas e entender que é necessário. O jejum normal, o jejum parcial, o jejum total, sabe? Não importa qual for a forma de jejum que você vai adotar, o importante é que venhamos ter. E vai ter momentos que cada jejum vai se enquadrar melhor no momento, no dia, na semana, no mês e também na orientação do Espírito Santo. E tem horas que nós não vamos sentir o Senhor nos orientando, mas nós mesmos vamos sentir a necessidade de tomar a iniciativa de jejuar. Nós precisamos simplesmente entender que é necessário que venhamos jejuar. Tem um texto em Atos, capítulo 9, versículo 9, que diz: Paulo esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele estava ali em um jejum. Após ouvir a voz do Senhor, uma luz o cegou, ele fica 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. Aí o que acontece? Algumas pessoas perguntam, pastor, quanto tempo eu devo jejuar? Qual é a duração do jejum? A Bíblia não determina a regra, sabe, desse tipo de gênero, não deixa amarrado de corda esse ato. Então, nós precisamos entender que você é livre para escolher quando e como você vai estar jejuando. O quanto tempo você estará consagrando e jejuando. E nós temos exemplos nas Escrituras que nos darão uma ideia de como devemos fazer ou nos portar. Então, consulte a palavra, consulte as Escrituras e, claro, eu acho que em alguns momentos, alguns podem jejuar de forma mais prolongada, agora é necessário ver o estado físico que você se encontra. Algumas pessoas não têm capacidade física por estar enferma ou a idade, não sei. Há alguns critérios que eu não sou médico, não posso interferir. Agora, uma coisa é certa, irmão. Tem uma pessoa que diz, pastor, eu não faço jejum porque eu sinto fome. Claro que vai sentir. Pô, você quer sentir o quê? Só que tem uma coisa. Eu lembro que durante 3 dias que eu jejuei, ininterruptamente, eu lembro, o primeiro dia foi horrível. Olha, deu dor de cabeça, foi uma preocupação, uma ansiedade. Segundo dia já foi mais fácil. Mas de vez em quando a vontade era de quebrar o jejum. No terceiro dia eu senti mais leve. Eu acredito que se eu tivesse continuado, para o 4º dia eu conseguiria. Mas o que eu estou fazendo hoje? Eu estou preparando, estou me moldando, me aprimorando para entrar numa coisa mais hard, mais radical. E quero que isso seja gradativo. Eu quero simplesmente fazer isso de forma suave. Não quero que seja uma coisa que me faça, sabe,
fazer por fazer. Essa é a palavra certa. Então, eu convido você que está enfrentando um momento de apreensão, momento de dificuldade, momento de perda, de prejuízo. Inclusive, Davi jejuou quando o seu filho estava enfermo, né? Ele havia cometido o adultério, a mulher Batseba engravida, a mulher de Urias, a ex de Urias, né? E diz que aquela criança não estava bem, e Davi jejua pela criança, deita-se no chão, a fim de que o menino fosse curado, e mesmo não obtendo a resposta, ele continua jejuando. Quando ele ouve a notícia que a criança morre, ele lava o rosto e ele vai comer, ele interrompe o seu jejum. Eu não sei qual é a causa, o motivo pelo qual você vai jejuar, mas uma coisa eu te digo, eu jejuei por querer vitória, já jejuei pelo revestimento do Espírito Santo, eu já jejuei para buscar entendimento, já jejuei para buscar sabedoria, já jejuei pela família, já jejuei pelo meu irmão, pela minha mãe, pelos meus pais, enfim. Mas depois eu comecei a entender que se nós jejuarmos para glória, para louvor ao Senhor, naturalmente virão resultados. De contrapeso vai vir muitas vitórias que você nem sequer pediu. É por aí. E se você começou a ouvir essas mensagens e sentiu o desejo de jejuar, então eu te convido hoje mesmo a abrir o seu jejum. Tá certo? Eu quero orar por você. E vou encerrar a mensagem por hoje. E se Deus permitir, estaremos de volta. Eu peço que você ative o sininho das notificações, se inscreva no canal para você estar sempre recebendo as mensagens quando um vídeo for lançado. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais uma oportunidade. Abençoa o teu povo, os teus filhos, de graça. Que essas pessoas venham aprender a consagrar, a jejuar, de acordo com a tua palavra. Eu entrego nas tuas mãos a cada um dos teus filhos, para a glória e louvor do nome de Jesus. E todos os que creem concordam, digam bem alto e bem forte, assim seja, graça e paz. Uma ótima noite, né? Esse vídeo está sendo lançado sempre à meia-noite e geralmente estamos ficando entre 30 minutos, ou até um pouco mais, ou até um pouco menos, mas a média de mensagem de vídeo é essa. Pode ser que às vezes a gente avance, tá? Mas o meu desejo é que Deus impacte sua vida, que haja mudança na sua vida e que haja grandes maravilhas da parte do Senhor. Deus te abençoe. Forte abraço, graça e paz. Jejum e oração com o pastor Evaldo Oliveira, não esquece. Vamos em frente.